errado, bem e mal, paz e guerra, pecado e virtude. Se parece que a vida está dividida em duas, não se admire. Talvez ela realmente esteja. Bom, pelo menos foi isso que disseram pra gente. Há pelo menos 2000 anos, o mundo testemunhava o nascimento de uma figura histórica responsável por transformar a percepção da existência durante séculos. Falem bem ou falem mal, é inegável o impacto que o cara lá de cima, vulgo JC, causou. Seus preceitos foram difundidos de maneira tão ampla que viraram fundamentos da religião com mais seguidores até os dias de hoje. Com mais de 2 bilhões de fiéis pelo mundo, o cristianismo tem raízes fincadas nas sociedades ocidentais. Sendo uma religião tão antiga e de tal magnitude, não é de se admirar que ela interfira na nossa forma de ser, pensar, agir e até mesmo sentir, ainda que indiretamente. E não bastasse um livro inteiro de normas de conduta, durante o século XIII, São Tomás de Aquino produziu um documento chamado Suma Teológica. Amparado pela Igreja Católica, o documento continha uma lista de pecados mortais que deveriam ser evitados a todo custo pela raça humana. São eles os 7 pecados capitais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre a ira. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Ira, raiva ou fúria é uma manifestação intensa e permanente de indignação e ódio. Ela representa o oposto da paciência e apresenta diferentes definições e características. Já no senso comum, as pessoas entendem e expressam a ira de várias formas, verbais, virtuais ou até mesmo físicas. Eu queria saber o que te deixa com raiva. O que me deixa com raiva, atualmente, o mau comportamento dos meus filhos. Me deixa braba pra caramba. Acho que não saber lidar, às vezes, com as coisas. Quando eu sei que as coisas não estão no meu controle, eu fico com raiva, tipo, eu não posso fazer nada. Uma coisa que me deixa com bastante raiva, mas que é muitíssimo pessoal, é esse clube. E o que você faz mais ou menos quando você tá com raiva? Já teve alguma vez que você surtou? Eu surtei não, eu tento me controlar, sabe? E eu sou assim com a música, né? Então eu tento escutar muita música e toco violão também, isso me acalma muito. É a única alternativa que eu tenho. Já perdi o controle uma vez e quebrei um prato, joguei no chão, mas isso faz muito tempo já. E você acha que é algo bom ou algo ruim? Olha, normalmente é visto como negativo, né? Até de como afeta outras pessoas, né? A raiva já é uma coisa que é agressiva, né? Então não é uma coisa legal assim. Não, a raiva ela tem o seu lado positivo, né? O lado positivo quando a raiva é justa. Eu entendo que essa raiva que eu tenho de ver que há condições das pessoas viverem razoavelmente bem, com dignidade, e em função da sociedade estar organizada com esse modelo econômico, né, que a gente está aí, capitalismo, e as pessoas não. Isso me deixa com uma justa raiva. O discurso de ódio pode ser definido como a manifestação de falas que incitam a discriminação de determinados grupos, que na maioria das vezes são as minorias. Apesar de existir há muitos anos, ele foi se tornando cada vez mais popular com o advento da internet e das redes sociais. Isso porque as pessoas se sentem seguras no direito de falar o que pensam por trás das telas dos celulares e dos computadores. E essa falta de medo gera uma consequência trágica. Segundo dados da Central de Denúncias de Crimes Cibernéticos da SaferNet, em 2021 houve um aumento de mais de 60% no número de denúncias de discursos de ódio em relação ao ano anterior. O órgão afirma ainda que recebeu mais de 14 mil denúncias de neonazismo na internet. Ao traçar o perfil das vítimas, a SaferNet percebe haver um claro recorte de cor e de gênero, onde cerca de 60% das vítimas desses discursos de ódio são pessoas negras e 67% são mulheres. Isso confirma que se antes as pessoas tinham algum receio em falar tudo o que pensam, hoje a maioria se sente protegida por trás das telas. Bem, com o advento da internet é possível analisar que os usuários passaram de ter uma atitude um pouco mais passiva e se tornaram um pouco mais ativos. Então, eles são capazes não apenas de expor as suas opiniões, como estão se sentindo, mas também produzirem conteúdos, produzirem movimentos. Então, nesse ambiente online, existe um amplo alcance, muito maior do que na vida real, né? A vida ao vivo, que não é a virtual. E o anonimato também é um fator importante,
porque frequentemente nós vemos atitudes online que nós não veríamos ou veríamos de uma forma muito mais velada, muito mais branda, se fosse presencialmente. Então, existem determinantes no ambiente virtual que modificam o comportamento, muitas vezes, e torna mais propício que esses discursos sejam propagados e ganhem força. Respeita os manos, as mona, as mina. Pô, tu tem um isqueiro aí? Eu tenho. Eu acho que a vida é uma curtição, a vida é uma festa. Eu acho que a gente tem muito pouco tempo aqui pra ter raiva, a gente tem que ter good vibes, a gente tem que ter coisas boas, sabe? Amo o próximo. Eu acho que o pessoal hoje em dia reclama demais, tipo, o pessoal falando de racismo aqui no Brasil, pô, bicho, a gente é um povo miscigenado, sabe? Isso nem existe por aqui. Nos Estados Unidos, na Europa, pode ser, né? Quer dizer, a Europa não tem negros positividade, sabe? Positivo. Vida é irada, mano. Olha esse pôr do sol aqui. Olha essas pessoas aqui reunidas. Essa vibe. Até amanhã, sol! A raiva pode não ser o melhor dos sentimentos, afinal ninguém curte ficar chateado. Mas se pararmos para pensar, toda mudança acontece a partir do desejo de alterar algo que nos incomoda e, portanto, nos gera raiva. Pode-se dizer que a maioria das grandes revoluções tiveram esse sentimento como ponto de partida. Sem a raiva, não haveria movimentos como a Revolução Francesa, o Black Lives Matter e o Ele Não, por exemplo. Afinal, quem fica parado é passivo. A indignação motivada pela ira é o primeiro passo para mudar o mundo. Não existe revolução sem ódio. Não existe. É porque a gente tem uma maneira, a gente criou uma sociedade que não admite outra coisa que não uma estética lisa das coisas. Então a gente está sempre vendendo essa palavra horrorosa, né, que é a resiliência, de uma positividade sempre que não pode sair nunca da linha. Eu acho que a gente tem muita dificuldade em falar sobre o ódio. Até porque falar sobre o ódio é reconhecer a potência dele. Se você começa a dar bases, a dar condições para as classes, por exemplo, pensarem nos seus ódios, elas se olham no espelho. Então eu acho que assim, ele organizado é um sentimento com uma potência muito grande. E que quase sempre vai ser de revolução. Porque você tem uma consciência de classe que foi adquirida a partir daquele sentimento. Mesmo que ele seja fagulha, ele é importante. Isso não significa que a gente deva cultivar um certo sentimento diário ruim. A gente tem ferramentas para trabalhar esse ódio e transformá-lo em consciência. Mas se ele for a fagulha daqueles que são mais explorados, que têm menos instrumento para, ou recursos ou acessos para conseguir rapidamente diluir ou construir uma consciência a partir disso, até isso é importante. Se por um lado não devemos ser passivos e de boas com tudo que acontece, por outro, ser 100% combativo não é legal. O ideal é desenvolver a sabedoria necessária para usar a raiva ao nosso favor e fazer transformações. Por sermos humanos e não divinos, às vezes é inevitável se deixar tomar conta por pecados como a ira. Mas o importante é sempre tentar manter a calma. Me cobrir de humanidade me fascina e me aproxima do